em Eclesiastes. Verso 9. Marciano, lê para nós aí, por favor. Eclesiastes 4, 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. É isso mesmo? Acho que eu li errado. Desculpa, Sérgio. Eclesiastes 4, 4. 4. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Deus nos abençoe nesse início dessa série. Descobri que todo trabalho, toda realização surge da competição entre as pessoas. Será que isso envolve família? Será que essa competitividade, e aí vamos estender mais um pouco, será que essa distorção de valores envolve família? Porque o Evangelho, gente, a palavra de Deus, ela se presta. E aí, quão importante uma leitura de Eclesiastes, quão importante uma leitura de Provérbios, essas leituras sapienciais, para nós unirmos a nossa mente e coração e fazermos uma leitura adequada do mundo, deste século, desse tempo que vivemos, com as verdades de Deus. É importante esse tipo de leitura, porque a palavra de Deus nos dá uma visão correta da vida. Ela trata da vida, de como nós podemos usufruir desta vida que o Senhor nos deu, como a gente pode aprimorar os nossos relacionamentos, como a gente pode ter vida abundante. E esse mês de fevereiro, para pregar já março, nessa Páscoa, que estamos na Quaresma, nós vamos tentar falar sobre isso, sobre essa vida abundante que Jesus nos prometeu. A visão que a cultura nos oferece, este mundo nos oferece, é baseada pelos seus princípios, pela sua ótica. Por exemplo, na visão da cultura, nós somos frutos do acaso. A gente simplesmente aconteceu. A gente é fruto de uma grande coincidência. E o caos se ordenou e a gente surgiu. Então essa é parte da visão que o mundo nos oferece sobre a nossa existência. O mundo diz: que conversa é essa que tem um Deus criador? Deus não existe. Essa realidade que os crentes dizem, ela não existe. Então o mundo investe para inculcar na nossa mente a negação de Deus. Deus para o mundo, para a cultura, é apenas uma invenção de homens para dominarem outros homens. É isso que é Deus, em suma, para o mundo. Mas, na visão bíblica, diz que Deus tem em seu infinito poder e graça, Ele criou todas as coisas. Essa é o que a Bíblia diz. Ele cria todas as coisas com um propósito, a sua glória. Agora, como essa criação ela pode andar de acordo com o que o Deus Criador pensou? Aí Ele nos deixa a sua palavra. Ele nos deixa as instruções, que se nós seguíssemos, como nós teríamos vida abundante, como nossos relacionamentos seriam maravilhosos, como a relação entre um homem e uma mulher seria pleno, como a relação entre filhos e pais seria agradável, como a relação entre patrões e empregados seria harmoniosa, se tão somente nós seguíssemos o que diz a palavra de Deus. Esse mundo preza por individualismo, esse mundo exalta a sua autonomia, mas é incrível que na visão de Deus, Ele sempre quer nos colocar como dependentes.
dependentes dele e interdependentes de um e outro. O que me falta, as competências que me faltam, aí vem, por exemplo, um pastor Cleito e complementa. As competências que me faltam no ministério, aí, por exemplo, vem o corpo diaconal com suas competências. O que me falta de atributos e competências talento no louvor, aí Deus vem e manda um irmão Fernando, uma Erceane, uma Janaína, uma Lúcia, uma Michele, um irmão Harrison, um irmão Daniel, uma irmã Val, gente que já que compõe a equipe do louvor. Aí, na disposição que eu não tenho de estar em todos os lugares, que só Deus é, aí Deus manda um pastor Ronaldo que vai para o Valentina, para fazer a obra de Deus. Então, o mundo preza por autonomia e independência, mas Deus, o Deus Criador, nos quer interdependentes e dependentes exclusivamente dele. A cultura exalta o que o homem acha. Dê a sua opinião e você vai ser exaltado. Esse pensamento, rapaz, muito interessante a sua visão. Mas se você abrir uma Bíblia na sua faculdade, no seu trabalho, assim, olha assim, deixa eu falar para vocês o que é que Deus pensa. Negócio de Deus, negócio de crente, negócio de religião. Negócio de religião. Mas se você disser o que você acha, pode não ter base nenhuma. Alguém vai dizer, que coisa interessante. Pode ser uma bobagem. Pode ser uma leseira que sai dos seus lábios, sem conexão, coisa nenhuma com nada. Mas as pessoas vão dizer, muito interessante. Mas se você abrir a Bíblia, vão lhe condenar, vão lhe chamar de atrasado, vão lhe chamar de retrógrado. Se você dizer às pessoas qual é a visão de Deus para um casamento, meu amigo. Se você dizer às pessoas como Deus planejou família, porque eles querem ouvir sociólogos, eles querem ouvir psicólogos, eles querem ouvir terapeutas, psicanalistas, especialistas. Geralmente é gente separada, é gente divorciada, é gente que não tem família. Eu não entendo isso. É gente que está no quinto casamento, está falando sobre família. Comem. E gente pagando, e a hora é caro para terapia familiar. Mas a turma paga R$400 por 40 minutos, para terapia familiar. Se eu cobrasse, estava rico. A cultura exalta o que você acha, mas Deus aponta, meu irmão. Deus aponta o que Ele quer. O que Ele quer. E não o que Ele acha, mas o que Ele quer e o que Ele tem para nós. Tudo nessa cultura coopera para o individualismo. Pegue aí o seu smartphone agora, por favor. Por favor, pode pegar o seu smartphone. Está cheio de aplicativos que falam um pouco da sua personalidade. Você tem aplicativos de música. E nesses aplicativos de música, por exemplo, alguém gosta de forró, só vai achar forró. Outros gostam de música clássica, só vai ter música clássica. Outros gostam de hinos da harpa, vão ter hinos da harpa. Outros gostam de sabor de mel, o problema é seu, mas vai ter sabor de mel. O que eu quero dizer com isso? Que esse equipamento que nós temos aí é um símbolo da nossa individualidade. E ele amplifica isso. Porque você agora, por exemplo, na minha época, 1986, meu pai comprou um som CCE 3 em 1. Eu me senti um cara. Eu era o próprio dono da rua. Vamos lá em casa ouvir som. Aí eu comprei em 87, ganhei, na verdade, um disco de Michael Jackson. Bad. Era bad o tempo todo. No meu 3 em 1, ouvindo com alguns colegas.
A papai comprou um 3 em 1. Eu tinha que escutar Michael Jackson e meus pais tinham que ouvir. Eu tinha que escutar Michael Jackson e meus vizinhos tinham que ouvir. Mas hoje, por exemplo, eu estou escutando Bach lavando os pratos. Gibson está escutando Skid Row no quarto dele. A Nanda é maçante, a Nanda está escutando um hino evangélico, assim, mais atual, Paulo César Baruch. Né? Ela irmã também está lá escutando uma Aline Barros e tal. Né? Cada um na mesma casa, mas individualizados, escutando o que eles querem. É a minha playlist. São os meus gostos pessoais. E quando o som exalta mais um pouquinho das minhas preferências, alguém está dizendo, baixa sair, bota o fone de ouvido. Por quê? Porque o mundo ressalta o individualismo. E a gente aplaude isso, a gente acha interessante isso. E a gente tem, desde pequenininhos, habituados, dando smartphone aos nossos filhos. Estamos treinando os futuros egoístas daqui a alguns tempos. Um simples ato de dar um smartphone, dele assistir os filminhos dele, as musiquinhas dele. Nós estamos, como eu disse semana passada, em um grande experimento que não sabemos ainda no que vai dar. Nós temos reflexos. A potencialização do individualismo como marca, e não só marca, mas isso é buscado. Aí a gente vai ficar igual no tempo dos juízes, onde cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que queria. Por isso que a tentativa dessa série, ela quer se prestar a responder alguns questionamentos que a cultura levanta, mas nós, enquanto cristãos, é quem precisamos levantar. A ideia é a gente pegar o esqueleto a partir da oração do Pai Nosso, ela será o nosso esqueleto, e nós colocarmos musculaturas nesse esqueleto da oração do Pai Nosso. E, por exemplo, levantarmos a pergunta: qual o lugar da submissão na minha vida e na minha família? Qual é o lugar da prática da contemplação como protetora das minhas emoções? Qual o lugar da prática da dependência de Deus que vai gerar, que vai gerar confiança no caráter de Deus? Qual é o lugar? Qual é o lugar que, por exemplo, a confissão de pecados tem em nossos dias, que nos liberta do tormento da culpa? Então, a gente vai tentar, que Deus nos dê graça, de abordarmos essas questões. Porque essas questões, essas práticas antigas, elas têm a capacidade de trazer a nós vida abundante. A vida abundante tão buscada, tão querida por todos nós. Essas práticas antigas, elas podem nos trazer essa vida abundante. E como quarta-feira é sempre abordar exemplo familiar, na maioria das vezes, pensando em família, podemos afirmar com base nos princípios de Deus que a família é este espaço coletivo, onde somos desafiados a crescer em amor e maturidade, visando a glória de Deus. Visando a glória de Deus e também visando o amor uns para com os outros. Família é projeto de Deus, isso já sabemos. Família se encontra no topo da lista de Deus, no quesito prioridade. Está lá, ocupa o primeiríssimo lugar. Tanto é que família é a primeira instituição criada. Ela tem a primazia sobre todas as outras formas de ajuntamento humano. Todas as outras formas. E toda a sociedade em nosso tempo ainda tem como base família.
quer numa tribo longínqua da Guiné-Bissau, quer numa cidade cosmopolitana como São Paulo. Há sempre alguém no final do dia que está voltando para uma família. Em nosso caso, em nossa cultura, mais modernos, está voltando para uma família muitas vezes desagregada. Está voltando para uma família geralmente desconectada. Está voltando para uma família que não é regida pelos princípios de Deus, mas por essa cultura. Mas mesmo assim é uma família. Tenta ser uma família. Pare e pense comigo. Onde você viveu as suas maiores alegrias? Foi aonde? Família. Pelo menos as minhas são. Eu não me esqueço do dia que eu ganhei aquela BMX. Meu pai trocou uma cama que eu tinha para uma BMX. Não, eu tinha outra cama. Eu não fiquei dormindo no sono. Uma alegria. A outra alegria é empurrar a Ceana naquela BMX e ela cair. Foi uma alegria. A tristeza que seguiu foi apanhar do meu pai, porque empurrei a Ceana sem saber andar de bicicleta. Mas a gente vive as maiores alegrias e as maiores tristezas na família. Mas ela não deixa de ser família, mesmo quando a gente fica triste. Ela não deixa. Sabe por quê? Que a gente vive as maiores tristezas, as maiores alegrias? Porque nós, irmãos, todos nós, seres contaminados pelo pecado, seres caídos, seres sequelados, aonde geralmente o que prevalece em nós, em mim, é o pior e não o melhor da criação de Deus. Todos nós vivemos em um mundo que sempre também nos contamina e mina os valores de Deus em nossas vidas e que ressalta o nosso ego. Quando você pegar o seu smartphone da próxima vez, tenha consciência, aqui está parte do meu ego. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Somos capazes de causar danos tremendos para aqueles que convivem do nosso lado. E que por termos, em muitos momentos, abandonado os princípios do Deus Criador, passamos a viver pelos princípios do diabo. Quem de nós não carrega arrependimentos por palavras que foram mal ditas aos filhos? Quem de nós não carrega arrependimentos por palavras não ditas aos pais? Quem de nós não se arrepende dos silêncios quando nós deveríamos ter falado? Eu estou com você, eu amo você, conte comigo. Então, é nesse campo, é nesse universo, é nesse métier que a gente pretende trabalhar. E hoje a gente quer ressaltar e lembrar do valor chamado submissão na família, submissão na vida, submissão no lar. E aí, a gente pegou uma frase de um teólogo alemão que foi morto, inclusive, por Adolf Hitler. Ele disse: manter os relacionamentos dentro da família é algo muito importante. A grande questão é que temos deixado que os sentimentos prevaleçam a aliança familiar que temos. Sentimentos. E aí a gente vai entender, sentimentos de egoísmo, do ego maior do que deveria ser. Esse ego que é maior do que deveria ser, ele prevalece, e ele prevalecendo, a gente atira para todo lado, a gente fala o que não queria, ou melhor, o que não deveria, a gente age de uma maneira que não era apropriada para aquela ocasião, ou a gente se omite de fazer algo que seria benéfico para aqueles que estão do nosso lado. É isso que o Dietrich Bonhoeffer, é isso que o Dietrich Bonhoeffer está dizendo com essa frase aqui.
os sentimentos prevalecem, aí eu vou abiliolizar. O ego cresce. Nós começamos a trabalhar no retiro domingo passado, né? Isso, as práticas antigas que trazem vida abundante. E a tentativa é essa mesmo, fazer esse link com a oração do Pai Nosso. Disso já precisamos fazermos perguntas. Por exemplo, será que a visão que temos de família, de submissão na família, é a visão de Deus? Temos nós, enquanto família, nos submetidos uns aos outros? Mulheres em nosso tempo entendem o que é submissão. Homens em nosso tempo entendem o que é liderança na família. Porque a falta deste princípio e deste entendimento tem causado destroços em famílias, e inclusive famílias cristãs. Não são poucas as mulheres que se queixam, não são poucos os homens que se queixam, não são poucos os filhos e pais que se queixam. Por quê? Porque o valor da submissão, a prática da submissão mútua na família foi perdida. Foi perdida. Nós temos sido constantemente bombardeados pela inversão daquilo que Deus preza por aquilo que a cultura preza. Quer ver? Aí, maridos, aguentem. Vai ter mulher fazendo assim, ó. Fala mesmo, papai. Calma. Por exemplo, olha a figura do homem e do marido. Como é que Hollywood o retrata? Como é que as novelas retratam um homem? Geralmente, alguém muito ocupado, alguém omisso, alguém infantilizado, imaturo, um coroão imaturo, infantilizado. Porque na verdade a arte, ela só reproduz aquilo que ela tem por base no mundo. Ninguém pinta assim, eu vou imaginar uma coisa não criada. Ninguém tem essa capacidade, porque só Deus tem essa capacidade. Então a arte imita o que ela vê da cultura. E como é que ela retrata geralmente o homem? Vê isso em desenhos animados. Estou cansado de falar nisso, né? Desenhos animados que retratam o pai como um babaca, um painaca, um palhaço. Ele é imaturo, um infantilizado, um garotão de 40 anos que quer aprender a pegar onda. E geralmente se retrata a mulher, especialmente na matriz hollywoodiana, como alguém que passa por um drama, mas ela vence aquele drama, ela se torna autônoma, centrada, ela assume a liderança da vida dela, ela começa a gerenciar uma mega empresa e ela é muito bem sucedida. Isso há 40 anos seria o oposto. Mas hoje é a regra. E por favor, eu aqui não vou desmerecer o mérito que as mulheres têm, porque sim, mulheres assumiram e estão assumindo papéis que antes eram dos homens, e sim, estão fazendo um trabalho muito melhor em certas áreas do que os homens. Não vamos, de maneira alguma, e nem a Bíblia faz isso, desmerece tal valor e tal contribuição. Porque se fizéssemos isso seria machismo, e a Bíblia não é machista. Ela não é. Agora, a despeito dessa inversão, a gente precisa entender, e é importante agora esse ponto, que já estamos colhendo o fruto dessa transformação, que vem a pelo menos pós Segunda Guerra Mundial, um pouquinho mais, que vem há pelo menos 40 anos. E nesses 40 anos, 2 eventos, 2 fenômenos ocorreram no mundo que tem minado a submissão na família,
os valores familiares e que tem reforçado a degradação dessa instituição criada por Deus. Irmãos, até aí tudo bem? Estou vendo que vocês estão atentos, fica já, estou entendendo, eu estou falando demais, meu Deus. Está tudo ok? Tudo ok? 2 fenômenos, quais são eles, pastor? Que a sociedade passou e que minam muitas vezes família. Vamos lá. Primeiro fenômeno, a inserção da mulher no mercado de trabalho ou o seu avanço profissional. Mulheres nos últimos 40 anos saíram da frente do fogão e hoje elas estão à frente de megacorporações internacionais. Decisões de algumas mulheres no mundo, eu vou citar uma, Angela Merkel, a primeira-ministra inglesa. Decisões dessas mulheres afetam significativamente milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Um erro dessas mulheres é capaz de causar, trazer ruína para uma nação. Veja que evolução. Quem que figura há 40, 50 anos poderia pensar em mulheres ocupando tão altos graus na escala profissional, social? Ninguém. E repito, isso não é demérito algum. Porque sim, mulheres que ocupam certas posições na sociedade fazem muito melhor do que homens e têm dado uma contribuição muito mais significativa, mais humanitária, mais afetiva, na maioria dos casos. Elas saíram de uma condição acadêmica básica para estarem, por exemplo, em grandes centros acadêmicos. Na década de 50, a maioria das mulheres não sabia ler. E quem sabia era o básico. Era o básico. Era o basicão do basicão. Hoje ocupam centros acadêmicos. Gerenciam, grandes áreas de conhecimento em faculdades. Gerenciam e influenciam. E direcionam. Veja a importância. Deus, ao fazer a mulher, a designou para ser uma ok, gente? Gênesis capítulo 2. Auxiliadora. Isso já causa um arrepio na gente. Porque a ideia que a gente tem de auxiliar é de alguém menor. Ou não? A ideia que nós temos na nossa cultura de quem é auxiliar é porque tem capacidade para chefiar. Essa é a ideia. Essa é a infeliz ideia que nós temos. Mas, por exemplo, a palavra usada lá em Gênesis é a mesma palavra usada para o Espírito Santo. Vem cá, o Espírito Santo é inferior a Deus? E a palavra usada lá em Gênesis de auxiliadora não é alguém que está acima nem abaixo, mas é alguém que, a ideia ali é alguém que está ombro a ombro. Sua esposa não está abaixo, nem assim, ombro a ombro. Sua esposa está ombro a ombro, não está abaixo. Ela é uma auxiliadora idônea, ela é uma ajudadora idônea que Deus deu. Esse era o papel primordial ali. E sabe por quê? Porque Deus viu que era bom, que não era bom que o mundo estivesse só. Dá graças a Deus, Rinaldo. Já imaginaste tu sozinho no mundo, Rinaldo? É um desmonteiro de vida, Rinaldo. Não acertava nem o caminho de casa. Aí tem a Adriana. Tem a Adriana para lembrar, traz o pão. Passa lá e pega. Extrato de tomate, quero. Traz a ervilha. Acabou o salame. É uma bênção. É uma bênção. Porque esse era o papel. E esse deve ser o papel. Mas
A mulher cada vez mais tem ganhado o papel de protagonista principal no lar e na sociedade. E aí vem uma das primeiras distorções, porque se uma mulher opta por